Olá, eu sou a Prof. Celi e eu vou estar ministrando a aula número 5, Uma Vida que Glorifica a Deus, falando sobre o testemunho e os frutos do Espírito. E para a gente iniciar, eu vou estar lendo com vocês Colossenses capítulo 3, versículo 17, diz assim: Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Quando nós falamos sobre glorificar a Deus, da nossa vida como um todo, de que forma que nós estamos adorando a Deus, né? Com palavras, com ações, com gestos, ou eu glorifico a Deus em apenas algumas áreas. Eu glorifico a Deus quando estou aqui na igreja, eu glorifico a Deus quando estou fazendo meu devocional, né? E depois, lá no meu trabalho, ninguém conhece, né? Então, glorificar a Deus é um todo na nossa vida, em todas as áreas, né? Então, Deus nos chamou para vivermos uma vida completa, uma vida abundante. Lá em João capítulo 10, versículo 10, fala assim que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar uma vida plena e uma vida abundante. Então é uma promessa que Deus tem quando Ele fala dessa vida plena e dessa vida abundante. Por que é que nós não temos essa vida plena, essa vida abundante, se é uma palavra, se é uma promessa que Deus tem para a nossa vida? E nós temos andando nessa caminhada com Deus e a gente busca o melhor dEle, a gente conhece dEle. Você tem passado por várias etapas já na sua vida, desde que você conheceu a Jesus, desde que você foi ali para o encontro, desde que você iniciou no nível 1, nível 2, ou nível 3, nós estamos nessa reta final do nível 3. E é muito importante quando a gente fala em glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida, em tudo que nós formos fazer, e para que a gente consiga ter essa vida plena e essa vida abundante. Tem um outro texto que fala assim, lá em Lucas capítulo 6, versículo 46, porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu peço, né? Mas não fazem o que eu digo. Então são coisas que nos levam a uma reflexão, né? Por que é que nós não vivemos essa vida plena que Jesus tem nos dado? Porque a gente não faz, porque a gente não segue as orientações que Ele tem nos dado por um todo, por um completo. Então, para isso, Ele deve ser glorificado em todas as áreas da nossa vida. Se você possui um eletrodoméstico e esse eletrodoméstico tem alguma dificuldade, algum problema em alguma função, ele fica danificado, não é verdade? Qualquer coisa que você for usar e você não usar ele corretamente, ele vai ter danos. E a nossa vida como um todo, conhecendo a palavra, quando nós conhecemos e colocamos em prática tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado, tudo aquilo que Jesus tem nos orientado, a nossa vida ela começa a ter falhas, começa a não viver a plenitude dele que ele nos promete, né? Então, em alguma função ela começa a ter falhas, por causa que a gente não segue aquilo que Jesus tem nos ensinado. E diante disso, nós temos algumas áreas, algumas funções que nós temos que colocar em prática na nossa vida. E a primeira dela é ter uma vida de disponibilidade. Quando nós colocamos, nós entendemos e sabemos o projeto de Deus na nossa vida, que nós devemos glorificar Ele em tudo que nós vamos fazer, nós entendemos e nós colocamos prioridades, e diante dessas prioridades nós disponibilizamos para Ele, porque nós conhecemos e sabemos estar disponível, ser disponível a Ele. No livro de Atos, né, o plano de Deus só poderá ser cumprido em nós se Ele encontrar disponibilidade. E lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, fala que Saul ele foi rejeitado. E rejeitado por Deus, por quê? Porque ele descumpriu as ordens que Deus havia dado a ele. Ele era um rei, foi ungido por Deus,
mas no decorrer do seu percurso, ele acabou falhando em algumas funções e ele foi rejeitado por Deus. E sabe o que aconteceu? Davi foi ungido rei naquela época. Por que Davi foi ungido rei? Porque Deus olhou, se você lendo esse texto aí, nós não temos como ler todos os textos, mas eu quero desafiar vocês a estarem lendo todos esses textos, porque todos eles são respaldados diante daquilo que nós estamos ministrando aqui. E nesse texto ele fala que Deus encontrou em Davi um homem segundo o coração de Deus, um homem disponível, um homem que amava a Deus, que ele era um homem, sim, que ele cometia erros, tinha dificuldades, assim como todos nós temos, mas ele era um homem ensinável, um homem disponível, um homem que adorava a Deus, um homem que cometeu pecado, sim, mas que se arrependeu, que confessou e deixou. Ele teve um arrependimento genuíno e as coisas que levaram ele a pecar, ele abandonou, deixou o pecado. E Deus viu a pureza do coração dele, viu a essência que tinha no coração dele, por isso ele foi ungido rei, e Davi é um dos maiores reis de Israel, até os dias de hoje citado, que teve, né, foi um homem segundo o coração de Deus. Então o tamanho da nossa disponibilidade é que vai determinar o quanto ele vai poder fazer em nossa vida. Que nem eu falei, nossa vida não pode ser compartimentada. Eu faço até uma parte, né? Mas agora é comigo, né? E deixamos Deus de lado. Então não tem como Deus fazer a totalidade dele quando nós compartimentamos certas coisas e tomamos para nós. Então a disponibilidade na totalidade. Então não há limites para o agir de Deus. Quando nós nos colocamos diante dele, quando nós nos disponibilizamos, ele derrama por inteiro. Não tem como você encher um copo d'água, né? Se ele já tem algo dentro. Ele vai ter uma parte que vai ocupar a totalidade do líquido. Então Deus, ele quer a nossa totalidade. Deus, ele é poderoso, mas a nossa posição vai determinar o nível do agir de Deus. Então nós somos os maiores limitadores do agir de Deus, da presença dele, né? E Deus, ele está sempre agindo, ele está sempre derramando o melhor dele, porque ele projetou algo grande, algo poderoso para a minha vida e para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para a sua casa, para o seu trabalho, aonde você está. Quando eu falo da totalidade, sem compartimentos, é nós glorificarmos a Deus aonde Deus tem nos colocado. Lá no nosso trabalho, como que eu tenho glorificado a Deus, entender que aquilo ali foi o local que Deus colocou para que o nome dele seja glorificado. Lá na minha casa, enquanto estou fazendo um trabalho doméstico, hoje à tarde Deus falou muito comigo, a minha filha, que é especial, e então ela requer todos os cuidados, e eu estava dando banho ali nela rapidinho, né? E num instante eu pensei assim, nossa, ela me dá muito trabalho. E Deus me lembrou, não, ela não dá trabalho a você. A partir do momento que você está cuidando dela, que você está cuidando da higiene dela, você está alimentando, você está me glorificando. E aquilo encheu meu coração de uma forma tão grande, porque Deus, ele nos leva, quando nós temos o agir de Deus na nossa vida, quando nós deixamos que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, o entendimento dele vai trazer uma certeza, uma convicção e uma clareza maior. E aquilo que era peso para você não se torna mais peso, mas se torna alegria. E realmente a nossa filha, minha filha, ela é a nossa alegria. E aquilo, né, eu logo na hora eu falei, meu Deus, me perdoe por pensar assim, né? São pensamentos que vêm momentaneamente, né? Mas nós temos o Espírito Santo que nos lembra em todo momento. Então, o primeiro dele é nós termos disponibilidade na nossa vida, né? Se dispor e entender qual que é a prioridade. E a nossa prioridade é em buscar a Deus. E a segunda dela é que nós não temos compartimentos na nossa vida.
aquilo que eu falei, aonde Deus tem colocado você, onde Deus tem te levado, né? Ou seja, numa rodinha de amigos, onde Ele tem te colocado, lá no seu trabalho, as pessoas que estão ali com você. Deus quer ser glorificado através da sua vida, sem compartimento. Então, muitas coisas na nossa vida, elas podem ser travadas, elas podem ser cortadas, porque nós não damos o devido valor na glorificação a Deus naquilo que Ele nos deu. No nosso trabalho, muitas vezes, vem aquele sentimento, pensando que eu poderia estar fazendo outra coisa, ou esse trabalho não presta, ou eu queria estar fazendo outra coisa, mas glorifique a Deus naquilo que você tem hoje, no pouco que Ele vai te colocar sobre o muito, né? Então Deus tem nos chamado a vivermos uma vida na totalidade, né? Em todas as áreas de nossa vida, na nossa família, a forma com que nós tratamos a nossa família. Então eu vou glorificar a Deus como esposa, como mãe, como mulher, como os trabalhos de casa, como eu trato a minha vizinhança, como eu me comporto em um estabelecimento comercial, como que as pessoas estão me vendo quando eu chego em um estabelecimento comercial. Como que elas me veem? Elas me recebem com carinho? Que bom que você chegou, já está vindo aquela chata, né? Então, todas essas coisas, Jesus, Ele nos leva a refletir em que eu estou glorificando a Deus. Atitudes, pensamentos e sentimentos, muitas vezes, que levam a gente a desagradar o coração de Deus. E quando nós entendemos, quando nós deixamos que a sensibilidade de Deus venha tocar no nosso coração, nós começamos a fazer a vontade de Deus, né? Então Ele é o rei, e o rei é que governa todo o reino, né? Então Jesus é o nosso rei e Ele é que governa. Então é dar prioridade e liberdade para que Ele mexa nas áreas da sua vida que ainda faltam ser destravadas, né? Então deixe que o Espírito Santo destrave, para que Ele te dê uma liberdade nessa totalidade de viver, João 10:10, né? Uma vida plena e uma vida abundante. Às vezes Deus está morando, né, de aluguel ali na sua vida, né? E Ele quer viver como rei, como proprietário da sua vida, amém? Por isso que você está aqui, Deus te chamou, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Amém? Você e a sua família. Nós gostamos de ver o Senhor agindo em áreas que achamos muitas vezes convenientes. Não é verdade? Nessa área é bom que Deus use, eu vou orar, vou interceder, vou clamar, vou jejuar. Mas de repente uma outra área que está ali, que mais que precisa, que você tem que abrir mão do seu orgulho, que você tem que abrir mão da sua vontade, do seu querer, coisas que estão travando muitas vezes. Então nós temos que renunciar e para poder viver e glorificar a Deus. Deus, eu quero te glorificar, mesmo que eu não estou contente com isso, mas eu quero glorificar porque eu sei que poderia ter sido muito melhor. Então esse entendimento de Deus, essa clareza e essa convicção vai começar a fazer parte de você, e isso não vai ser mais problema para você, porque você vai entender de que Deus está acima de todas as coisas, né? Então não adianta eu glorificar a Deus no meu ministério, na minha liderança, se eu sou dentro da minha casa uma péssima esposa, uma péssima mãe, um péssimo pai, né? E assim por diante. Nós temos que glorificar a Deus, né? Como profissional, como que eu estou usando a minha área profissional? Deus te deu uma profissão para você glorificar a Deus, para você fazer o seu melhor, fazer com excelência, atender seus clientes com excelência, com amor, com dedicação, com respeito. Dessa forma nós vamos estar glorificando a Deus, né? Isso é muito importante. Então a primeira nós vimos que é ser disponível a Deus, o segundo, sem compartimentos, na totalidade de Deus, e o terceiro, de que há um tempo para todas as coisas. Se você for ler o livro lá de Eclesiastes, todos vocês têm as suas apostilas,
Pegue um tempo e leia esse livro. E ele fala que há tempo para todas as coisas, né, aqui na terra. Existe tempo para todo o propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Porém, nesse propósito, existe um percurso a você caminhar. Existe um percurso para você percorrer. Quando você está ali estudando, quando você está em busca de uma profissão, você tem um determinado tempo de estudo para você se formar, para depois você começar a exercer a sua profissão. Então existe esse tempo, ali na palavra fala que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher, não é verdade? E esse tempo é muito bom. Mas o percurso muitas vezes ele é doloroso, muitas vezes ele é cansativo, mas a gente tem que glorificar Ele, adorar a Ele, confiar no plano perfeito dEle. Lá em Salmo 37, versículo 5 diz assim, que entrega o teu caminho ao Senhor e todas as coisas Ele fará. Ele vai cuidar. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, Ele vai cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Você não precisa se preocupar. Muitas vezes no percurso, na caminhada, vão aparecer dificuldades, mas Ele é o nosso Consolador, o Espírito Santo é o nosso Consolador e Ele vai trazer clareza, vai te ajudar, vai te dar a direção certa para você tomar. Então não há como viver a vontade de Deus, de tão num ritmo para Ele. Né? Eu quero viver a vontade de Deus, mas tem que ser no meu ritmo. Não, nós temos que andar no ritmo dEle, no ritmo que Ele tem nos dado. E assim a gente vai glorificar o nome dEle. Então hoje você está recebendo uma direção de Deus. Não tarde essa direção que Deus tem te dado. Aconteceu comigo muitas vezes de ter uma direção de Deus, de ter uma palavra de Deus, mas de tardar a bênção dEle por teimosia, né? E acredita, né? Quem é que perdeu? Fui eu, né? Eu que perco. Então, quando nós obedecemos e entendemos a direção, o propósito de Deus e obedecemos na hora certa e no momento certo, as coisas, elas não se tornam pesadas. Elas se tornam bênção. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então nós temos que abrir mão, muitas vezes, da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso querer, do nosso sonho. Quando eu fiz a minha escola ministerial, igual vocês estão fazendo, há muitos anos atrás, eu tinha muitos sonhos, muitos e muitos sonhos. E numa aula como essas, eu lembro que o professor na época, era o nosso pastor da época, o pastor Geraldo, né? E ele falou o seguinte, ele pediu para cada aluno vir à frente e falar os sonhos que você tinha. E naquela hora Deus me pegou assim de uma forma tão tremenda que eu cheguei chorando. E eu disse, Deus, eu tenho muitos sonhos. O meu coração faz muitos planos, mas nenhum deles deram certo. E hoje, a partir de hoje, a partir daquele dia, eu fiz um propósito com Deus. Disse, Deus, eu quero viver os seus propósitos. E de lá para cá, a minha vida teve um novo sentido. A minha vida teve uma nova direção. E o quarto deles, né? O terceiro, que há tempo para todas as coisas. E o quarto, que nós devemos gerar os frutos do Espírito de Deus na nossa vida. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, eu vou estar lendo esse texto porque ele é muito importante. Ele é algo assim, uma rema, uma palavra rema para a gente carregar todos os dias na nossa vida, na nossa caminhada, desde ao nosso levantar até o nosso deitar. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanta coisa, né? É bastante coisa. Mas se nós buscarmos isso, buscarmos os frutos do Espírito, fala, Deus, eu não consigo sozinha, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar e Ele vai te dar direção, vai te dar conhecimento, vai dar entendimento, vai te dar paciência, vai te dar amor, vai te trazer bondade.
Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não consigo, você não conhece a minha família, você não sabe como que é o meu marido, e a gente começa a conversar, a gente já começa a brigar, o meu filho já não tem mais diálogo, ele toma as decisões por ele mesmo. Mas ore ao Senhor e busque os frutos do Espírito, Ele vai te dar paciência, mansidão na hora de você conversar, mansidão, né? Então, fruto é a consequência e a resposta de um plantio saudável, né? Então, isso é maravilhoso. A consequência de se dispor a viver uma vida que glorifica a Deus é ver os frutos sendo gerados em nós e através de nós. Porque a partir do momento que nós geramos isso dentro de nós, a gente começa a passar para a vida das outras pessoas. As pessoas que estão ao nosso lado, né? Elas precisam muitas vezes de uma palavra, precisam da sua mansidão, precisam do seu amor, precisam da sua alegria, precisam da sua paz. As pessoas elas têm perdido a paz muitas vezes dentro de casa por causa, as pessoas estão reclamando demais, né? E aquilo tira a paz. Sempre você comenta às vezes algum assunto né, e a pessoa está ali sempre com uma palavra negativa. Isso é muito ruim. É muito ruim quando você convive com uma pessoa, que a pessoa só reclama, ninguém quer ficar perto, não é verdade? E isso nós temos que produzir em nós, quando nós produzimos esses frutos do Espírito na nossa vida. Se formos cheios do Espírito Santo e nutridos pelo seu amor, naturalmente eles vão brotar dentro de nós, vão brotar em nossa vida, vai fluir naturalmente. Quanto mais nós dispomos, quanto mais nós renunciamos, quanto mais nós nos colocamos diante de Deus e diga, Deus, eu quero esses frutos do Espírito na minha vida. E isso daí vai começar a fluir naturalmente, sem força, né? Lógico, no começo você vai ter que começar a exercitar. Muita coisa você vai ter que engolir, muitas coisas você vai ter que ouvir e ficar quieta, né? Mulher não gosta muito de ficar quieta. Mas você vai ter que ficar, por quê? Pelo bem comum, pela paz, para você poder glorificar a Deus, no que eu estou glorificando. Né? Se alguém fala alguma coisa para mim, eu já tenho uma resposta, está sempre na ofensiva, e de que forma que eu vou glorificar a Deus? As pessoas têm que ver Deus na sua vida, na sua própria conduta, da forma que você glorifica, da forma que você trata as pessoas, da forma que você olha, né? Com carinho, com amor, né? E o fruto que o Espírito gera em nós é mas repletos de características, né, na nossa vida. Quando as pessoas vão olhar para você, elas vão ver que há algo diferente, que tem o amor de Jesus. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse domínio próprio não é fácil, né? Mas nós temos que buscar esse domínio próprio, buscar isso diante do Senhor, né? Para que a gente possa produzir vida através de nós, né? E isso vai começar a fluir vida e as pessoas que estão ao nosso redor também vão dizer, não adianta nem falar porque, né? Mas é isso que as pessoas têm que ver, Deus sendo glorificado através da nossa vida. Não por força, não por coragem, mas naturalmente porque nós amamos a Deus. Porque eu amo a Deus, porque eu gosto, porque eu né, sinto prazer em estar na presença dEle. E isso vai começar a fluir. E assim como uma fruta é única, mas pode possuir vários gomos, o fruto do Espírito, ele gera várias qualidades em você. Quantas pessoas às vezes que se sentem incapazes, que se sentem desmerecidas, se sentem frustradas, decepcionadas, porque às vezes fizeram tal coisa e não deu certo. Deus vai fazer brotar, fluir em você qualidades que você não tinha. Eu tenho muitas qualidades que eu achava que jamais eu seria capaz. Uma delas é estar aqui, né, falando para vocês. Eu achava que jamais, que todo mundo teria, mas menos eu. E Deus, Ele traz essas qualidades, Ele faz fluir através de você. Qualidades que você não tinha, né? Dons, qualidades, habilidades dentro de você. De repente você tem um dom de música, de repente você tem o dom de cantar, de repente você tem o dom de fazer, né, uma série de coisas. Deus vai trazer em você
essa habilidade, né? E para a gente concluir, a sua vida pode experimentar o tempo e a oportunidade de ser o coração de Deus, de ser o segundo o coração de Deus e ver o fruto do Espírito sendo gerado em você. Que nós possamos olhar para a vida de Davi e buscar esse coração, né? Um coração segundo a vontade de Deus. Então agora cabe a cada um de nós, a cada um de vocês, dar essa liberdade para o Espírito Santo falar com você, mostrar a você quais as áreas que estão travadas, que estão impedindo esse mover de Jesus, para que você possa se esvaziar de você e deixar que Ele venha se encher dele. Eu usei antes o exemplo de um copo de água, né? Quando tem alguma sujeirinha dentro, você coloca uma água, toda a água fica contaminada, não é verdade? E quando você esvazia aquilo lá, que você lava aquele copo, você coloca uma água ali, a água fica cristalina. E é assim que Jesus quer fazer na nossa vida, uma totalidade, viver uma totalidade da presença dEle. Esse texto aqui, de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, eu vou deixar como desafio para você nessa semana, que você esteja lendo e relendo, possa estar decorando ele, né? Porque isso é muito importante, porque Deus, o Espírito Santo, vai te lembrar nos momentos das aflições, das dificuldades, no momento de raiva ali, que você está querendo devolver uma resposta, né? E que você possa estar lendo e relendo, é uma atividade para essa semana, você decorar esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que são os frutos do Espírito. Fala Jesus, Deus, eu quero que esses frutos do Teu Espírito Santo sejam gerados em mim. E aquilo vai começar a produzir vida. Quando você começa a liberar com a sua boca, os frutos do Espírito começam a ser gerados dentro de você. Amém? E nós vamos ver vários testemunhos, cada aluno que está aqui, as pessoas que estão próximas a você, a sua família vai ver essa diferença em você, não é verdade? Né? E outra tarefinha que vai ter para essa semana, todos vocês participam de uma célula, todos vocês têm um líder, uma líder, e eu queria que você estivesse numa conversa, num momento de discipulado, que você pedisse para o seu líder, fala assim, olha, eu queria que você, se você vê em alguma área da minha vida que eu preciso crescer, que eu preciso abandonar algum pecado, alguma área da minha vida que está sendo travada, o seu líder, a sua líder vai te ajudar. Né? Eu tenho certeza, e você vai crescer, e você vai florescer, e você vai dar frutos, e muitos frutos, amém? Então essa é a tarefinha para essa semana, você decorar o capítulo aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e você conversar com o seu líder, né? Pedindo a ele que você quer ajuda, que você, se ele identificou em alguma área da sua vida, que você precisa ser destravado e que você quer crescer para glorificar o nome do Senhor. Amém? E nós vamos ver muitos e muitos frutos. Os familiares, as pessoas que estão próximas a você vão ver essa diferença e vão querer viver esse Jesus que você tem vivido. Amém? Então agora nós vamos estar orando. Queria que você fechasse seus olhos. E você coloca a sua vida diante de Deus e fala, Deus, eu quero viver essa totalidade. Eu quero viver esse princípio da Tua palavra. Eu quero que esses frutos do Espírito venham ser gerados dentro de mim. E em nome de Jesus, me ajude, Deus. Me ajude, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando cada vida, cada mente, cada coração, cada aluno, Pai. Cada família representada, Deus. Para que os Teus frutos venham ser gerados na vida de cada um. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado numa totalidade de suas vidas. Que João 10:10 venha, Senhor, se fazer presente na vida de cada um. Em nome de Jesus, que a vida plena, que a vida abundante que o Senhor nos promete nesse texto, eles possam experimentar, possam ver, ó Deus, e frutificar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.